Hello, hello! Mais um podcast Pode Estar e hoje eu vou conversar com uma pessoa hiper estratégica. Ela é Andressa Machado, tem muita experiência e pensa numa pessoa descolada, numa pessoa esclarecida. Sabe que eu gosto, né? Eu gosto de mulheres que decidem, que fazem, que acontecem, que crescem, que sobem. E aí, eu não poderia deixar de convidá-la para esse nosso bate-papo, porque se você não precisou até agora, pode ser que você precise. Uma estratégia sempre é bem-vinda. E às vezes a gente não tem tempo, né, para fazer isso. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Fá? Boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Realmente, né? A gente precisa de estratégia para tudo na vida. Tudo na vida, tudo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Até porque o tempo tem que render e tudo tem que ser estrategicamente feito. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente tem que fazer, porque vamos combinar? Pensar em tudo é muito difícil, principalmente quando tem um monte de gente em volta. Me fala do teu trabalho. Faz muito sentido isso que você falou, Fá. A gente, como empresário, como pessoa, como profissional, eu acho que a gente quer fazer tudo, né? Tudo. Então, faz todo sentido isso que você falou. E estratégia é exatamente isso, não é fazer tudo. Estratégia é saber exatamente o que eu tenho que dizer sim e o que eu tenho que dizer não para que eu alcance X objetivo. Então, assim, um exemplo, vamos supor que você quer emagrecer. Então, eu sei que eu tenho que dizer sim para determinadas coisas e não para outras coisas em determinado período de tempo. E é isso que é estratégia. E às vezes a gente acha que estratégia é algo mega elaborado, muito difícil, ou simplesmente que estratégia é eu dar conta de tudo o tempo todo. E, na verdade, é definir com clareza o que eu quero e saber porque eu tenho que dizer sim e o que eu tenho que dizer não para atingir aquele objetivo. Pois é, mais as empresas, porque a Andressa trabalha diretamente com o empresário, diretamente com os CEOs, ou os diretores, ou os gestores, e aí é que entra a estratégia, né? Porque é desafiador. Hoje, né, a gente tem um mercado muito competitivo, quando a gente fala principalmente no segmento industrial, né? A gente está com cada vez mais, você sabe muito bem, né, Fá, trabalhando principalmente com captação de atenção das pessoas, e a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida. Hoje a gente tem múltiplos canais, os clientes estão cada vez mais criteriosos, temos a IA, tem conhecimento, então a gente precisa sim, né, que as empresas tenham uma estratégia bem definida, e é exatamente isso que faz as empresas serem grandes, né? Temos exemplos muito bons no mercado. Netflix é uma empresa que surgiu do nada e ficou enorme. Por quê? Estratégia muito bem definida, muito bem clara, utilizando dados de comportamento. Eles estudam exatamente o que você faz, como você se comporta e te oferecem aquilo que você costuma consumir. Então, outros exemplos bem claros. A gente tem o Uber, iFood, todas essas empresas, elas têm a estratégia muito bem definida e eles pautam todas as ações comerciais em cima disso e é por isso que eles são enormes do jeito que são hoje, né? Eu diria assim, achismo não rola mais. Ah, deixa o cara se virar. Não rola mais. Ah, mas eu acho que não rola mais. Tudo tem conhecimento, tudo tem que vir através de dados, né? E eu sei que você gosta disso. Adoro. Adoro um número, um gráfico, uma análise, exatamente. Ela é engenheira, tá, gente? Só pra vocês saberem. Hoje a gente tem, assim, com o Instagram surgiu muito essa bolha que a gente imagina que o pessoal... Talvez eu tenha um negócio, eu ganhei ele, consegui ele por esforço, né? E tudo bem, o esforço faz parte... Mas o instinto do empresário, ele leva a gente até algum ponto, né? E a partir de determinado ponto, a gente precisa romper essa bolha. E aí eu preciso da estratégia justamente para romper essa bolha do instinto. Então, você tem o instinto de empresário, você tem um produto bom, uma gestão boa... E isso é ótimo e perfeito e vai te levar até um determinado nível. E aí, depois disso, a gente precisa escalar, treinar pessoas, expandir o negócio. E para fazer tudo isso, a gente precisa de estratégia. Porque crescer dói, né? Crescer vai exigir desse empresário ter essa estratégia e saber para quem que eu vou delegar, o que eu vou delegar, como eu vou fazer. E aí, ter essa clareza e conseguir tirar ela do nível estratégico, que é o nível do C-level,
até o nível tático, que é o nível de gerência, para o nível operacional, como que eu destrincho isso, né? A ideia de estratégia que está lá na cabeça do meu empresário até o nível operacional, traçando um plano e tornando isso claro para a equipe inteira. Então, eu vejo que esse é um dos maiores desafios que nós, empresários, temos hoje em dia, né? Com certeza. Mas, por exemplo, aonde você entra nisso tudo? Hoje eu atuo com alguns clientes e a gente tem basicamente três pacotes de serviços, né? Então, assim, se você é um empresário que você tem alguma dor específica, por exemplo, estou trabalhando bastante, estou esforçando, estou treinando o meu time e eu estou vendendo muito, mas não estou vendo dinheiro no caixa. E essa é uma dor bem latente, né? Poxa, estou me esforçando, meu negócio já está no nível de maturidade legal, mas eu não estou vendo dinheiro no caixa. Então, a gente precisa dar essa clareza. Então, eu vou te ajudar nessa consultoria pontual a organizar. Vamos entender como que está estruturado o teu negócio. Você já tem um funil comercial bem definido, né? Nós temos as etapas de captação, atração, captação, qualificação e fechamento. Depois disso, a gente tem processos bem definidos dentro da empresa. Se a gente tem, quais são os dados que tu já tem do teu negócio? Porque eu gosto de falar bastante, Fá, que aqui está o ouro de qualquer negócio. Os dados de cada negócio, eles são únicos, como o DNA de uma pessoa. E aí, por isso que métodos genéricos de coach não funcionam, porque a gente tem que avaliar o contexto de cada negócio. Cada negócio tem o seu contexto, a sua história, tem a personalidade daquele empresário, que é o que faz sucesso, que diferencia um negócio, e a gente tem que levar isso em consideração. E esses dados vão mostrar isso, vão dar o caminho. Sim. Né? Com certeza, você, por exemplo, tem clientes que você atende e você já sabe mais ou menos qual é o perfil deles. Claro. Mais ou menos não, a gente sabe 100%. 100%, ó. A Fá já tá aqui, ó. Os números estão na ponta da língua, ela já tem alinhado todos os números aqui. E o legal é que, assim, eu acho que o teu trabalho é interessante porque você tira o empresário de uma zona de conforto, mas você dá tempo para ele fazer o que ele tem que fazer, porque você faz a outra parte, que é a parte mais chatinha do negócio, vamos dizer assim. Isso, eu acho que a grande questão é o empresário, ele pode fazer tudo? Ele pode, mas ele não precisa. Você tem que ir contratando pessoas para executar, para que você consiga aproveitar o teu negócio. Focar no que é o core business no teu negócio, né? Focar naquilo que é o principal. Cada negócio vai ter o seu core e é naquilo que o empresário vai focar. E aí você vai delegar essa parte para outras pessoas ou simplesmente você vai treinar o teu time. E aí, se tu não tem tempo para treinar o teu time, pode deixar que eu treino. Fica tranquilo. Pronto! Não falei? É a estratégia que você tem que adotar para, de fato, o teu negócio decolar mais ainda. Ou, muitas vezes, né, a pessoa tem um super negócio na mão, e não consegue decolar. A gente vê um exemplo que eu acho ótimo. Todo mundo já viu o Shark Tank. É um programa muito legal. Sim. O que a gente sempre vê lá? Produto legal. Empresário massa. O cara, né, tem o brilho Top nos olhos. das galáxias. Tem negócios que, inclusive, chegam para os Sharks, que já vendem milhões. E aí, quando o Shark faz algumas perguntas específicas de números, o cara trava. E por que o Shark não avança? Porque sem aqueles números, a gente não vai conseguir escalar a operação. A gente não consegue enxergar. Então, geralmente, quando os Sharks barram, é justamente porque falta clareza de estratégia. E aí é que a gente entra. Eu estou aqui para trocar a lente, né? Trocar a lente do óculos. Vamos enxergar esse negócio lá na frente. Vamos dar uma visão de 5 anos, de 10 anos. Vamos ajudar a tangibilizar, a fazer isso, a materializar o sonho do negócio grande em estratégia executiva. Como que a gente executa isso no comercial com passo a passo. Que mais que você faz? Você falou que tem 3 pacotes, vamos dizer assim. Isso, são 3 pacotes de serviço. Então, tem a consultoria pontual, que a gente vai entender uma dor e aí atuar, como eu falo, você colocou muito bem, sempre baseado em dados. Então, não vou trazer para você o que eu acho, ou baseado em livro, não é? Livro de gestão. Não, é baseado em 14 anos de experiência de mercado, baseado em atendimento dos meus outros clientes e principalmente em dados. A gente vai fazer uma análise, uma pesquisa. Vou dar um exemplo bem claro. Vamos supor que você quer lançar um novo produto na tua empresa. Tá.
Você tem uma empresa, vamos lá, a Fabiola Bernardes, ela é uma marca maravilhosa. E ela quer lançar uma linha de cosméticos. Faz sentido? Então, a gente vai fazer um estudo de mercado. E aí, você me contrata para a gente fazer essa consultoria pontual. Vamos entender, fazer um estudo, vamos ter dados. Qual é o público que a gente tem hoje na carteira de clientes da empresa Fabiola Bernardes? Público, sim, são 60% mulheres, na faixa tal. Então, qual é o produto que a gente pode criar na linha de cosméticos que está alinhado com o posicionamento da Fabiola, que está alinhado... Qual é a estratégia que a gente vai ter desenhando? E aí, a gente vai criar um produto para fazer esse lançamento. Faz sentido? Não faz? Quanto a gente espera? Vamos fazer uma projeção de vendas para o primeiro ano, para o segundo ano, né? Vamos fazer uma análise de preço médio, como que a gente vai conseguir, qual o percentual de margem que vamos conseguir trabalhar e, inclusive, distribuir para que esse produto novo não concorra com os produtos atuais. Porque não é para tirar o core, é para adicionar dinheiro, não para concorrer. Claro. Esse é um exemplo de como bem essa bom, consulta pode bem atuar. Bom. E, por exemplo, vamos supor que o empresário tenha lá um super time, ele já está num patamar bacana, mas ele tem ali, talvez, isso acontece muito, né, gente? Eu vejo isso muito acontecer com os meus próprios olhos, né? Às vezes tem um elemento ali que você sabe que o cara é bom, você sabe que o cara é legal, que ele tem tudo para dar certo, porque você já contratou, ele já demonstrou, o cara está meio desmotivado, ele não está conseguindo ter uma boa performance, vamos dizer assim, comercial. Você entra aí? Sim, a gente avalia tanto a performance comercial do time. Geralmente, Fá, quando a gente tem casos onde uma pessoa ou duas estão desmotivadas, acho que essa não é a palavra, né? Porque acaba entrando na questão de coach motivacional, e esse é totalmente o oposto do meu trabalho. A ideia aqui não é motivação, é método e estratégia. Então, assim, quando a gente fala que tem um elemento ali que talvez esteja desalinhado do time, é aí que entra a estratégia. Porque a gente precisa dar contexto, né? Explicar para esse funcionário qual é o contexto, por que a gente faz o que faz, como que a gente bate a meta, por que a meta existe. E, às vezes, só essa explicação, ela resolve 90% dos problemas dos meus clientes. Tem um exemplo muito bom, se tu me permite? Claro. Eu tenho um cliente que ele tem um time comercial de 6 pessoas e ele estava fazendo um modelo de comissionamento padrão, 1,5% sobre a venda. Beleza. E aí, esse cliente me contratou para a gente fazer um plano de crescimento de 30% em 12 meses da empresa. E aí, como que a gente vai fazer? Sonho, né? Sonho. 30%? E aí, como que a gente vai fazer para mostrar para o time comercial que ele precisa trabalhar mais para o empresário? Considerando que hoje a gente tem muitas nuances aí. A gente muda o modelo de comissionamento, né? A gente utiliza o OTE, que é uma metodologia validada. E esse modelo de comissionamento, a gente associa também a comportamentos comerciais. Então, em vez da gente fazer um modelo fixo de 1,5%, onde independente se o cara bate a meta ou não, ele vai ganhar 1,5% das vendas, a gente faz 1% de 1,5% até que ele bata 100%. Se ele bater a meta, a gente coloca 2,5% e ele ainda vai ter bônus comportamentais. Por exemplo, se o cara preenche o CRM, o sistema comercial, todos os dias, está preenchido 100%, tem um adicional de R$200. Se ele faz ações de ativação com o cliente... Olha, isso é importante. Nós vamos estar mostrando trechos para vocês lá no nosso Instagram sobre todas essas estratégias. Então, você também fique ligado, porque a Andressa entrega muito conteúdo no Instagram, né? Isso, lá no Instagram a gente tem entregamos bastante estratégia. Mas lembrem-se que o principal toda pessoa que for vender qualquer tipo de estratégia para você tem que estar alinhado ao contexto do seu negócio, né? Nenhuma estratégia genérica, a gente tem sempre que avaliar cada caso. Então, esse é um modelo que, por exemplo, resumidamente, o empresário, ele teve um investimento de 12.500 a mais, né? Poxa, Andressa, eu vou investir a mais na minha equipe? 12 mil? Sim, mas isso trouxe para ele um lucro de 50 mil reais. A gente conseguiu bater 30% de crescimento. Olha! Depois de 12 meses. Projeção. Então, dessa forma, a gente engaja a equipe. Isso é interessante, porque é dinheiro, né? É dinheiro na roda de todo mundo.
Isso aí. Né? Porque se você engaja o teu colaborador, o teu resultado final sendo maravilhoso, o teu colaborador também vai sentir esse resultado no bolso. Porque, como você falou, nós estamos falando aqui de coisas palpáveis, de dados, de dinheiro, de número, e isso é, na verdade, muitas vezes o que falta numa empresa. Aí você coloca lá, põe palestra, põe isso, põe aquilo, e faz, e nananã, e nananã, e nananã. Esquece desse lado que é extremamente importante, que é a estratégia do seu time jogar no mesmo time que o seu, né? Porque esse envolvimento ali é que é o X da questão, né? Você colocou perfeitamente, Fá. O X da questão é um time só. Não tem CLT versus empresário. Exato. Todo mundo tá jogando no mesmo time. Então, você como treinador, como coach, como o treinador do time, você tem que liberar qual é a estratégia antes de entrar em quadra. E aí, a gente desenhar a estratégia, liberar para o time, vai fazer todo mundo chegar no resultado. Por exemplo, o teu trabalho assim dura quanto tempo? A consultoria, a gente trabalha com aproximadamente 3 meses. E aí, os outros 2 serviços, nós temos pacote de 6 meses e pacote de 12 meses. Ah, Andressa, por que não dá menos? Porque a gente está falando de estratégia. E estratégia exige maturidade. A gente precisa aplicar uma estratégia e esperar ela maturar. Né? Não tem como ser algo imediato. E se alguém já vendeu isso, método mágico não existe. Tem um monte de coach aí na internet vendendo método mágico para você faturar milhões da noite pro dia. Isso não existe. Estratégia exige maturidade. A gente precisa de tempo para maturar uma estratégia e validar ela. Quanto tempo? 3 meses mínimo, para a gente considerar, né? Estatisticamente, a gente utiliza 3 meses porque é um método estatístico para considerar tendência. Então, a gente consegue avaliar, né? E aí, 6 meses para estratégias mais longas e 12 meses para, principalmente, quando a gente faz implantação. Por exemplo, quero fazer implantação de um time de dados. Legal, Andressa, mas eu quero implantar um time de dados, eu quero que o meu comercial comece a usar dados para convencer o meu cliente, eu quero começar a usar dados para entender melhor como é que está o meu funil. Aí a gente faz esse processo de implantação, treinar o teu time comercial para ter essa visão de olhar os dados, porque a gente consegue prever queda de faturamento olhando os dados, sabia, Fá? Interessante. Olha, tudo isso, gente, vocês vão estar olhando ali esses pequenos trechos no nosso Instagram. Então, fiquem ligados, porque a Andressa também entrega conteúdo. Eu gosto sempre de falar muito isso, porque todos esses trechos aqui, eles vão estar ali para poder engajar também, né? Sim, essas pílulas. Exatamente. Legal, Fá. E aí é muito importante a gente dar tempo para maturar e conseguir treinar o time. Como eu falei, a gente consegue prever quedas de faturamento só olhando o funil comercial. Por quê? Faturamento é passado. Já fiz. Já foi. Agora, se eu olho funil comercial, é presente. Presente eu ainda mudo. E aí eu consigo fazer o futuro, que é trazer dinheiro lá na frente. Então, se eu olho um funil comercial, eu olho os números desse funil, eu consigo prever se vai ter queda e até mudar esse cenário e fazer entrar mais dinheiro, melhorar esse faturamento, né? Entendi. Pequena, média ou grande empresa? A gente trabalha com médias e grandes empresas. Isso é bem importante a gente falar, porque muitas vezes a mesma estratégia serve para uma pequena, uma média e uma grande. Às vezes o problema ali é só um, né? Falta estratégia. É isso mesmo. Eu acho que muito bem colocado, Fá. As estratégias, elas são bem diferentes para o tamanho da empresa, né? Se você que é pequeno, pegar a estratégia de um grande, primeiro, você não vai ter caixa para aguentar determinadas estratégias, porque geralmente empresas grandes fazem estratégias de médio e longo prazo e precisa ter um caixa muito bem formado para aguentar o tempo de maturação dessa estratégia até que o resultado financeiro venha. E aí a gente utiliza geralmente estratégias diferentes para empresas pequenas e médias. E como é que você lida com essa ansiedade do empresário? A gente faz um alinhamento muito bem, né? A gente faz um alinhamento muito, muito bem feito no nosso onboarding, né? Na primeira reunião. E aí a gente deixa claro quais são os entregáveis. Isso é importante. Eu digo que é sempre o mesmo, porque na verdade não é o mesmo. O que é a palavra que é a mesma, né? Que é a que falta a estratégia. Que mais que você faz? Que mais que você pode fazer por um empresário, por exemplo, de pequeno porte? De pequeno porte, nós estamos iniciando um programa de acompanhamento
Tá? Então, assim, atualmente a gente tem o trabalho on demand, que é de atender as empresas. Isso. Pela demanda, a gente atende as empresas, mas com os empresários de pequeno porte, e aí quando a gente fala pequeno porte, é abaixo de 1 milhão ano. Né? Então, hoje a gente atua com empresas acima de 1 milhão, faturamento de 1 milhão ano e vai até 23 bi. E tem cliente de 23 bi. Então, quando a gente fala do empresário pequeno, é principalmente ensinar o método e treinar o empresário para que ele enxergue os números, para que ele possa também depois saber contratar uma pessoa de forma adequada, né? Hoje a gente tem muitos profissionais no mercado e eu acredito que uma das maiores dores é você conseguir identificar se eu posso contratar aquela pessoa para cuidar do estratégico da minha empresa. A gente tem, né, aqui pelo próprio Instagram, na internet, muitas pessoas, vire analista de dados em 3 meses. Poxa, mas o cara que faz um curso de 3 meses e vai cuidar dos dados da minha empresa? Então, para quem é pequeno, a gente consegue fazer esse trabalho de entregar o método gravado. A gente tem o curso, né? O método DNA, que é o método próprio nosso, da nossa agência. E aí, ele vai aplicar esse método. Ele pode aplicar por conta, pode replicar para o time comercial e também pode utilizar esse método para usar como norte na hora de contratar uma pessoa também. Porque tudo começa pelo começo. Às vezes a pessoa fica pensando tão grande, tão lá na frente, tão, e esquece de fazer o trabalho de base, né? Esse trabalho de base, se ele for bem feitinho, se ele for bem estruturado, sob estratégia definida, você não vai ter problema. E você não precisa pensar nisso, porque você tem que pensar no teu produto, você tem que pensar na tua família, você tem que pensar em tanta coisa. Então, deixa que a Andressa, com a sua empresa, né, cuida disso para você. Custa caro? Caro é relativo, né, Fá? Considerando... Pergunta pro meu cliente que aumentou 30% as vendas se é caro. Né? Caro é você não crescer. Caro é você ficar estagnado. E, principalmente, tem uma frase que eu gosto muito de falar e eu acredito que ela é muito verdade. Hoje, o mercado ele tá sempre em movimento. Então, se você não está crescendo, você está morrendo. Porque a economia, a inflação vai consumir o teu negócio. Então, ou você cresce ou você morre. Estagnado não existe. Se você está parado é porque você está morrendo. Gostei dessa resposta aí, gostei desse negócio aí. É porque, às vezes, a gente senta na janelinha, né? Não, já tá legal. Não. Porque, vamos combinar que dá uma certa... não é nem insegurança, mas tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que o empresário não domina, tem coisas que ele tem que aprender, tem coisas que ele não tem tempo de aprender ou até não tem vontade de aprender. É exatamente isso, Fá. Às vezes, na verdade, assim, geralmente o empresário sabe. A estratégia, ela fica muito na cabeça. O empresário, ele já tem... A comunicação é que não rola. Isso, ele já tem essa estratégia clara para ele. A grande dificuldade, o X da questão aqui, é a gente tirar da cabeça dele e colocar isso para a equipe. Entendi. Que é isso que faz as empresas escalarem, crescerem, serem grandes, né? Tirar a estratégia, porque muitas vezes quem é empresário já tem esse pensamento estratégico, já tem esse senso muito apurado. Sim. Mas eu preciso conseguir tirar daqui e comunicar em ação executável para o time. Presencial? Atuamos de 2 formas, né? Tem online e presencial. Obviamente que daí os valores são diferentes, mas o atendimento presencial fica somente para o último pacote de acompanhamento de 12 meses, né? E aí eu gosto de falar que a gente atua como BPO, então, Business Partner, como parceiro de negócio. Então, em vez de você contratar um gerente de estratégia, um head de estratégia, os cargos que tem aí no mercado também head de growth, de revenue ops, tem vários nomes. Em vez de você contratar um gerente, você contrata a gente como parceiro e aí a gente faz esse trabalho para você, né? Atuando com a equipe, direcionando a equipe, treinando a equipe, fazendo esse acompanhamento ao longo de 12 meses. É um trabalho bacana, né? Desafiador, né? Desafiador, mas para uma boa engenheira são ótimos problemas para serem resolvidos, Com certeza. Bom, estamos aqui chegando ao fim do nosso podcast Pode Estar e eu tenho certeza que depois desse estalo, talvez você possa olhar um pouco para trás,
mas também muito além do teu negócio, porque eu gostei desse negócio de ou você está crescendo ou você está morrendo. Eu acho que o mercado hoje, eu acho não, tenho certeza, o mercado hoje não é para quem só acha, é para quem tem certeza. Então, gente, a Andressa, ela é engenheira, ela gosta de número, ela gosta de estratégia, ela tem um posicionamento muito claro, muito definido, e foi por isso que eu trouxe a Andressa aqui, para conversar com a gente, você entender um pouco mais do trabalho dela, para que você possa não descansar, mas focar naquilo que realmente você gosta de fazer, porque nem todo mundo tem tempo ou gosta de treinar uma equipe, de tirar essa estratégia da cabeça e colocar, né, no teu dia a dia. Isso, às vezes, pode ser muito desafiador para você, mas não para a Andressa. Tchararã! Obrigada, minha querida. Fá, Mais algum recadinho? Agradeço muito o convite, né? E eu acho que é isso. Obrigada, querida. Obrigada, Fá.